Nosso evangelho de hoje é Lucas 12, de 32 a 48. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. O discípulo deve estar sempre preparado, disponível, vigilante e ser responsável e fiel. A qualquer momento o Senhor pode convidar aquele discípulo para uma missão. O importante é que o discípulo esteja sempre de malas prontas, desapegado de tudo e de todos. Nunca esquecer que sua riqueza é o próprio Cristo. A partir dele, de Cristo, deve amar a todos, mas sem retê-los para si e, depois, seguir em frente, pois sua mente mira o horizonte futuro de Deus. Sua alegria não se encontra neste mundo, mas naquele que morreu e ressuscitou por nós. Quando o texto diz que o discípulo deve estar com os cingidos, lembra antes de tudo os hebreus prestes a sair do Egito, Êxodo 12, 11. Isto é, sair da escravidão do mundo e abraçar a libertação trazida pelo novo Moisés, Jesus Cristo. É também uma forma de dizer, olha, tem um trabalho a realizar, estejais prontos. Então, cingidos, aqui nesse sentido de prontidão. Quanto às lâmpadas acesas, essas querem significar a vigilância necessária e perseverante enquanto se espera o Senhor. A parábola das 10 virgens, por exemplo, em Mateus 25, de 1 a 13, indica muito bem tal atitude. O discípulo não desanima quando tudo parece indicar uma distância de Deus, quando o Senhor não chega na hora
pensada pelo servo. Às vezes, se torna cansativa tal demora, mas o discípulo é persistente, confiante, perseverante. Por isso, vigia o tempo todo, pois ele sabe que o Senhor vem quando ele menos espera. Então, por mais longa que seja a espera, mais ainda se deve vigiar. Observar que aqui nós estamos no aspecto escatológico do texto. Aquele que perseverar será bem-aventurado, receberá o prêmio da glória, não a glória dos homens, passageira, cheia de vaidades, mas a elevação daquele que soube colocar sua fé na verdade, na liberdade, no amor, na vida, ou seja, em Deus mesmo. Jesus faz entender que tal discípulo será tratado como um senhor e não como um escravo, pois o Senhor mesmo sigir-se-á e servirá aquele servo, aquele discípulo. De fato, Jesus fez tudo por nós, encarnou-se, assumiu nossas mazelas, morreu e ressuscitou, a fim de que nós fôssemos salvos. Toda a sua vida, voltada para o Pai, tornou-se toda para nós. Hoje, mais do que nunca, devemos ser vigilantes. Nesse sentido, a figura do ladrão, além de ser um sinal do modo imprevisto da chegada de Jesus, é também um sinal para o modo como devemos nos posicionar diante da realidade salvífica. Ele, Jesus, virá quando menos esperarmos, diz o texto. Ou seja, é importante que estejamos preparados em oração, comunhão com Deus e com sua igreja, fazendo o bem, anunciando sua palavra e sendo solidários uns para com os outros. Longe de um discípulo a preguiça, o desânimo e o gosto pelas coisas contrárias a Deus, apegos, como vimos no evangelho daquele rico que queria guardar tudo, mas não ser, na verdade, generoso com as pessoas, não é? Lucas quer justamente estimular a sua comunidade a viver corajosamente a expectativa confiante da vinda do Senhor. Há muitos que querem nos separar de Deus, destruir nossa dedicação ao seu serviço, iludir nossas mentes, afastar-nos da possibilidade de sermos somente de Deus, ou seja, pedras de tropeço, como disse Jesus mesmo a Pedro no primeiro anúncio de sua paixão. Além disso, existem as lutas internas, os desafios com a própria existência. Ainda mais, Satanás existe e tenta a todo custo desviar um servo do Senhor de sua missão. Vigiar e orar sempre com os olhos fixos no Senhor é o que devemos fazer agora e para sempre. Devemos ficar atentos a tudo e a nós mesmos, pois somos também um tesouro conquistado por Cristo. Somos filhos de Deus. Jesus condena aqueles líderes judaicos, quer dizer, do seu contexto, que abusam do poder, e também os de hoje, fazendo sofrer o povo sob seus comandos. Para esses, a destruição será certa. A parábola também serve para os cristãos. Nenhum discípulo de Cristo deve seguir os passos de pessoas arrogantes. A condição de liderança de um discípulo é aquela de servo, à semelhança do seu mestre. Ele vai ser sempre um servo entre os demais servos, servindo por amor ao reino dos céus. Mesmo que ele seja altamente preparado na doutrina ou em outros conhecimentos importantes, toda a sua vida deve ser um dom colocado à disposição do crescimento espiritual e intelectual do rebanho do Senhor. Sua vida não será mais sua, mas de Cristo e de sua igreja. Quanto mais ele souber, maior sua responsabilidade na igreja. A beleza de ser discípulo de Cristo é saber que somos identificados com Ele, não recebemos diplomas de vaidade, somos valorizados como seres humanos, descobrimos nossa fragilidade e o ser humano que devemos ser a cada momento
Descobrimos o dom que somos e os dons que temos para o bem da Igreja e para a salvação do mundo, e que estamos aqui, não como inúteis, mas como servos do Senhor para a construção do seu reino de amor, verdade, liberdade e vida, mediante uma fé viva, possuidora do que se espera e certa da realidade que não se vê, como nos diz a carta aos Hebreus, trazendo as imagens importantíssimas de Abraão e de Sara. Por meio dessa fé, dom de Deus, tornamo-nos confiantes, decididos e entregues à providência divina para o nosso bem e de todos aqueles que se deixarem conduzir por Deus e para Ele. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.